Olá, aqui é Escola de Mutação. Então eu queria pedir para você se inscrever no canal, se está gostando dos vídeos, se está acompanhando. Isso é importante para a manutenção do canal aqui, né, no YouTube. O tema hoje é Deus, o que é Deus? O sentido desse vídeo é o seguinte, é que todas as religiões, né, o princípio religioso como um todo, né, ele admite a existência de Deus, ou não admite a possibilidade da natureza, da criação, sem a figura de um Deus criador. Então o princípio básico de qualquer religião é uma fonte criadora, que seria Deus. Então na definição religiosa, inclusive pela própria doutrina espírita, né, temos aí no primeira pergunta, as primeiras perguntas lá da codificação, o que é Deus? Veja que não se pergunta quem é Deus, que quem seria personalizar, o que é? Que natureza é essa? Que essência é essa? E a resposta é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então se admite que o nosso mundo material ele provém de uma criação. Ele foi criado por uma entidade, né? Não por alguém, mas por uma fonte, né? Uma coisa que se desconhece assim, tecnicamente, né? Visivelmente, palpavelmente, mas que se supõe ser uma fonte energética criadora, que seria Deus. Então eu pergunto se, na verdade, esse conceito de criação é um conceito que está no nosso parâmetro aqui, né, tridimensional. Tudo que foi criado teve uma criação, né? Qualquer produto industrial que foi industrializado, ele foi criado por alguém. Qualquer situação, qualquer fato que existe, que acontece, teve alguém que foi o responsável, que foi o criador e o idealizador desse fato. Então, dentro do nosso parâmetro, nós trabalhamos com essa possibilidade, com essa necessidade de uma criação. Mas a primeira pergunta que eu venho a fazer é se realmente no plano cósmico, né, nesse plano, nessa dimensão aí infinita que a gente não conhece, ou que conhece muito pouco, né, a nossa galáxia aqui são milhões, bilhões de planetas, né? E são bilhões de galáxias iguais a nós. Então é um universo absolutamente infinito, né? Totalmente incompreensível para o nosso campo mental atual. Então a nossa dimensão aqui é infinitamente pequena dentro da concepção do universo. Então a minha pergunta exatamente é por aí. Será que existe a figura realmente de um criador nesse espaço, nessa dimensão que a gente não alcança? Nessas outras dimensões que estão muito longe dessa nossa mínima dimensão aqui em relação ao todo do universo? Será que existe a criação? Será que alguém cria alguma coisa? Ou será que o universo simplesmente ele existe? Isso é um paradigma a ser discutido, né? Porque o paradigma da criação é um conceito nosso dentro de um espaço, do nosso espaço limitado aqui, da nossa hiperlimitação. E o outro ponto para se avaliar é que também está entendido dentro da nossa concepção até de religião filosófica, que o nosso campo humano ele é limitado. E sendo a criação uma coisa ilimitada, uma coisa que está dentro do cosmos, está dentro de um universo que a gente não alcança, então é impossível para a nossa limitação, o nosso limite, alcançar o que é ilimitado. Isso é uma coisa que não cabe na outra. O limitado não pode entender e alcançar o ilimitado. A conclusão disso é o seguinte: será que cabe nesse momento que nós vivemos ficar avaliando o que é Deus, se realmente isso tem importância? Isso está no nosso campo ainda de dimensão, de especulação? Isso ainda é exatamente para o nosso momento evolutivo? Eu tenho a opinião que isso ainda é cedo para discutir, né? O que é Deus, quem é Deus, como ele opera, isso está ainda muito longe da nossa capacidade de entendimento. O que existe são leis naturais, que são as leis físicas, né, as leis da natureza, as leis inevitáveis, a questão do equilíbrio ecológico, das leis do equilíbrio da natureza, da saturação da natureza por agentes poluentes, quer dizer, o desequilíbrio ecológico ele tem que ser respeitado, senão explode a própria cadeia da natureza. A lei da reencarnação, uma lei já estudada nas universidades, as leis de causa e efeito, né, que se aprofundar um pouco mais, chegar no orientalismo, a lei do karma, que é a lei do retorno. Então acho que o mais importante para o nosso momento evolutivo é saber, estudar, entender as leis naturais, aquelas que estão ao nosso alcance, estão aqui já próximo do nosso estudo, do nosso entendimento. E essa questão da validade de um Deus criador, de como
feita essa criação, de onde vem essa criação, se existe realmente um processo criador, eu acho que a gente tem que deixar ainda para um próximo passo de evolução. Eu acho que é cedo para discutir, é cedo para a nossa limitadíssima capacidade.